E aí, tudo bem? Se você ainda não está inscrito no canal, clica aí embaixo no botão vermelho e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar com os amigos. Hoje vamos explorar um tema super interessante: a origem dos signos do zodíaco. Você já se perguntou de onde vieram os nomes e símbolos dos signos? Então, fica ligado que a gente vai descobrir tudo isso agora. Vamos nessa! Áries, de 21 de março a 20 de abril, é o signo de Áries, representado por um carneiro, onde os chifres são usados para lutar e abrir caminhos, representando assim o signo de Áries como uma pessoa persistente e até mesmo agressiva para conseguir seus objetivos. Eu mesmo, na vida, como esses baixos, dava um chifre e tal. Nasci no dia 22 de março, quase fui peixes. Segundo as histórias, muito tempo atrás existia no céu uma constelação chamada de O Camponês. E, com o passar dos anos, os babilônios, os egípcios, os persas e os gregos trocaram o nome dessa constelação. Esse grupo de estrelas foi chamado de O Carneiro. Já na versão grega, o signo de Áries surgiu quando Frixo, o filho do rei Atamás, ia ser sacrificado pela sua madrasta. Porém, ele acabou sendo salvo por um carneiro com lã de ouro, mudando assim o seu destino. O carneiro, coitado, foi sacrificado. Isso, além do ouro, foi enterrado no pomar de Áries, deus da guerra que acabou dando nome a esse signo. Boa madrasta, hein? E assim surgiu o signo de Áries, por causa daquele carneiro corajoso que entregou sua vida e foi enterrado no pomar de Áries, o deus da guerra. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. O signo de Touro é representado pelo próprio animal, que tem uma estrutura forte e poderosa, determinado para atacar quando está com raiva ou irritado, além de ser bastante possessivo. Segundo a mitologia grega, Zeus, o chefe dos deuses, se transformou em um touro para atrair uma princesa chamada Europa. Da união de Zeus, na forma de touro, com a princesa Europa, nasceu o rei de Creta. E foi nesse mesmo ponto em que a esposa de Minos se uniu com outro touro, dessa vez enviado por Poseidon, dando à luz o famoso e terrível Minotauro. Ele é o segundo signo do zodíaco e está associado à constelação de Touro. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho, é o signo de Gêmeos. Como o próprio nome diz, é representado pela figura de gêmeos, que na verdade são os gêmeos Castor e Pólux, dois personagens da mitologia grega e romana. Eles são filhos de Zeus e se apaixonaram por duas garotas que eram comprometidas. Eles então desafiaram os atuais e esposos para ver quem ficaria com elas. Só que durante esse combate, Castor acabou falecendo. Pólux, triste, pediu a Zeus que trouxesse seu irmão de volta. Mas como Zeus não podia, propôs um acordo onde os gêmeos dividiriam o mesmo corpo. Em um dia, ele seria Castor, e Nubis, outro dia, seria Pólux. Dessa forma, os dois continuaram vivos, dividindo o mesmo corpo, dando origem assim ao signo de Gêmeos. Gêmeos é o terceiro signo do zodíaco e está associado à constelação de Gêmeos. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho, e em latim, câncer quer dizer caranguejo, e é por isso que o signo é representado por esse animal. Esse animal é um animal que aparece em um dos 12 trabalhos de Hércules, quando Hércules enfrentou a terrível Hidra, o terrível monstro que, se cortasse uma das suas cabeças, cresciam duas no lugar. A história conta que Hera, a esposa de Zeus, enviou um caranguejo para atrapalhar Hércules nessa luta. Só que, mesmo assim, Hércules acabou ganhando. E como homenagem à coragem do caranguejo, Hera criou a constelação de Câncer, homenageando a coragem do caranguejo. Câncer é o quarto signo do zodíaco e está associado à constelação de Câncer. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Na mitologia grega, o leão foi outra criatura que também foi derrotada por Hércules. Foi o leão de Nemeia,
uma criatura de pele impenetrável e que não era ferida por nenhuma arma que existia. Porém, Zeus não era qualquer um. Filho de Zeus, todo-poderoso, e mesmo assim acabou derrotando a besta com suas próprias mãos. E depois, sabe o que ele fez? Vestiu a pele daquele leão como proteção, já que a pele era bastante resistente. E aí, como forma de homenagear esse grande feito, Zeus criou no céu a constelação de Leão. E o quinto signo, signo de Leão, está associado à constelação de Leão. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro, é o signo de Virgem, representado por uma virgem que carrega uma espiga de ouro em uma das suas mãos. Ela é a única figura feminina do zodíaco e representa a ideia de pureza e perfeição. Uma das várias lendas gregas conta que a constelação de Virgem representa Astreia, uma das personificações da justiça. Essa deusa teria sido o último ser celestial a viver com os homens e subir para a morada dos deuses. E por conta disso, então, Astreia seria homenageada, sua imagem nos céus, criando assim a constelação de Virgem. Virgem é o sexto signo astrológico do zodíaco e está associado à constelação de Virgem. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro, o signo de Libra é representado por um símbolo de um objeto, a balança. E segundo a mitologia grega, Libra representa a irmã de Astrea, que também era uma das personificações da própria justiça. A constelação teria sido criada quando ela, assim, esteve com seres humanos por causa das suas mentiras e trapaças entre si. E depois disso, decidiu subir aos céus, ficando por lá mesmo longe de nós. Já segundo os romanos, esse símbolo da balança pode representar a própria balança que era usada por Justitia, uma deusa romana que também simbolizava a justiça, que utilizava aquela balança para pesar a alma dos homens, para assim saber o seu valor e decidir se iam para um mundo subterrâneo ou para o céu. E o signo de Libra, ou a balança, é o sétimo signo do zodíaco, está associado à constelação de Libra. Escorpião, de 23 de outubro a 21 de novembro. Assim como todas as outras, existe mais uma versão que contaria como o signo de Escorpião foi criado. Uma delas diz que a deusa Ártemis teria enviado um gigantesco escorpião para confrontar um gigante caçador chamado Órion. Mas tanto o escorpião quanto o Órion acabaram perdendo suas vidas na luta. E a deusa transformou os dois em constelações, para que, assim, dessa forma, o caçador fugisse para sempre do escorpião. Outra versão diz que Apolo, irmão gêmeo de Ártemis, estava com ciúmes da aproximação dela com Órion. Então, ele teria enviado um escorpião para derrotá-lo. E depois disso, Zeus teria colocado o escorpião e o próprio Órion lá no céu como lembrança dessa história. E o signo de Escorpião é o oitavo e é originário da constelação de Escorpião. Sagitário, de 22 de novembro a 21 de dezembro, o signo de Sagitário é representado por um centauro segurando um arco e uma flecha. Essa criatura mitológica tem a parte de cima de um homem e a parte de baixo de um cavalo, e representa, na verdade, uma dualidade que, no caso, seria a junção da capacidade intelectual e da sabedoria do homem com a força e a velocidade de um cavalo. E segundo a mitologia grega, esse signo foi criado em homenagem a Quiron, ou Cairon, que era o mais sábio entre os centauros. Cairon perdeu sua vida depois de ter sido atingido acidentalmente por uma flecha de Hércules. Então, por conta disso, Zeus o representou no céu. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Na mitologia grega, o símbolo de Capricórnio é representado por uma cabra. Essa cabra teria amamentado Zeus ainda quando ele era recém-nascido. E essa alimentação foi muito importante, pois ajudou o deus a sobreviver, se tornando posteriormente o chefe dos deuses do Olimpo.
Segundo a mitologia grega, haveria uma homenagem à cabra que cuidou de Zeus ainda quando era bebê. Esse é o 10º signo do zodíaco e está associado à constelação de Capricórnio. Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro, é o signo de Aquário. Pode ter duas representações: o aguadeiro, que pode ser um jarro, e também é simbolizado por duas ondas. Segundo a mitologia grega, faz referência a Ganimedes, que era um jovem mortal que se destacava pela sua beleza única. E a beleza era tanta que até Zeus se apaixonou por ele. Então, Zeus levou ele para o Olimpo para servir os deuses. Porém, Ganimedes acabou vacilando, derrubando sem querer o néctar dos deuses. E por conta disso, acabou sendo expulso. Mas depois disso, Zeus ainda quis homenagear Ganimedes e transformou o jovem na constelação de Aquário para que pudesse ser observado e admirado lá no céu por todas as pessoas. E como Ganimedes acabou derrubando o néctar dos deuses lá no Olimpo, o símbolo de Aquário, representado por uma onda, um jarro derrubando água. E aí, não morreu, ele foi transformado nas estrelas. Aquário, o 11º signo do zodíaco, está associado à constelação de Aquário. Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março, é o símbolo de Peixes, representado por 2 peixes, cada um nadando para uma direção. A história conta que os deuses Ares e Afrodite estavam sendo perseguidos pelo titã Tifão, um gigantesco monstro terrível que soltava fogo pelos olhos e pela boca. E como o titã não suportava a água, para escapar, eles se transformaram em peixes e assim nadaram até o reino do mar. E para que os 2 peixes não se perdessem, eles usaram uma corda para ficarem presos e assim não se soltarem. E é por isso que o signo de Peixes é dessa maneira. Os 2 peixes unidos por uma corda, mesmo que cada um esteja indo para uma direção, eles ainda continuam unidos. E Peixes é o 12º signo do zodíaco e está associado à constelação de Peixes. Ponto muito importante lembrar que sempre existiram várias histórias e origens diferentes para poder explicar cada signo. E a maioria das histórias que a gente contou aqui no vídeo de hoje vieram da mitologia grega. Porém, existem várias outras versões de mitologias, como, por exemplo, a origem baseada nos celtas, que observavam as árvores em vez das constelações. E também, por exemplo, os chineses, que também utilizavam animais, mas outros animais totalmente diferentes dos nossos animais do zodíaco. Ou seja, cada cultura pode ter uma ou várias interpretações diferentes. E, como vocês viram nesse vídeo, a gente contou mais as versões gregas, mas não estamos aqui para dizer que essa é a única certa. Existem várias versões diferentes. E quem sabe, se vocês gostarem, deixarem muitos likes, a gente pode voltar aqui trazendo outras histórias e origens dos signos. Mas, para isso, então, você precisa curtir esse vídeo, se inscrever e compartilhar. Também, se inscreva no canal para não perder novos vídeos. Até o próximo vídeo.